Boa noite, galera, tudo bem? Terminando meu treino de CrossFit hoje, eu resolvi ir num bar ali tomar uma breja. E eu fiquei pensando, né, o que vem vivendo no Brasil aí, e o que eles estão falando agora de sexta-feira, que seria uma greve geral, né? E, e eu não concordo com isso, porque uma greve organizada por sindicato, sabe? O que o sindicato faz pela classe dos trabalhadores, o que eles fazem pelos empresários no Brasil, acho que nada. Acho que eles fazem política somente para defender o próprio umbigo dele, né? E aí, porra, eu fiquei pensando assim na carga tributária no Brasil. Eu fiquei pensando assim, falei, caraca, no Brasil a gente arrecada tanto imposto, a gente paga tanto imposto. E eu comecei a dar uma curiada na internet e eu encontrei uma curva que se chama curva de Laffer. Porra, eu falei, esse cara é brilhante, porque, tipo, meu, é isso que eu sempre pensei na minha vida, porque, cara, como que pode? Pensa aqui comigo, você tá tentando empreender no Brasil, né? Aí o que acontece? Quando eu mesmo fui criado por uma família simples. Meu pai tinha, na concepção dele, de uma pessoa simples, que não tem o ensino fundamental concluído, que abriu uma empresa, um monstro, um bicho de sete cabeças, que ia quebrar, que ia falir de tanto pagar imposto. E, porra, eu sempre achei aquilo meio estranho, né? E, de certa forma, ele é muito inteligente e ele dava com razão. Porque, assim, hoje você abrir um empreendimento, qual é o incentivo que você tem, de repente, de correr o risco, né? Assumir um risco de investimento, tanto financeiro quanto empregar a sua vida praticamente, porque é isso que a gente faz hoje no Brasil. A pessoa que é empresário, ele se doa, ele ama, ele acorda cedo, ele dorme tarde, né? E aí o que acontece? A gente tem uma carga tributária aí que, pelos estudos de tudo que consumimos, 70%. Sabe? Se você pegar, de repente, você está no Simples Nacional, você tem uma carga tributária que seria teoricamente simplificada, mas não deixa de ser uma carga tributária alta, e quando você entra no lucro real as coisas pioram mais ainda, pioram em termos, né? Porque você acaba arrecadando muito mais imposto, né? Então você tem um sócio, que é o governo, que não assume nenhum tipo de risco, ele não assume nenhum tipo de responsabilidade, muito pelo contrário. E o que acontece? O que acontece no Brasil, infelizmente, é que hoje a gente está em torno de 70% de carga tributária, e há estudos, né, inclusive essa curva de Laffer, que diz que quanto maior a carga tributária, menor é a arrecadação tributária. E isso é perfeito, porque qual pessoa que vai se motivar, por exemplo, um investidor? Você acha que ele vai querer abrir uma empresa no Brasil? Para quê? Para pagar mais impostos para o governo? Sabe? Eu, sinceramente, não tem fundamento. Eu não sei como eles não reduzem a carga tributária. Porque a partir do momento que você reduz a carga tributária, o que acontece? Incentiva. Eu contrato, eu invisto, né? A gente acaba gerando mais esse. Porque, porra, se eu vou pagar uma carga tributária menor, por que que eu vou sonegar? O porquê que eu não vou investir? O porquê que eu não vou contratar? Mas infelizmente, né, vivemos num país aí que meia dúzia de esquerdistas, sabe, é ridículo, esses caras da antiga, graças a Deus tá surgindo pessoas novas, jovens, sabe, que realmente pensam anos-luz para frente desse pessoal que não consegue enxergar nada além do seu umbigo, né? Porque é uma vergonha, cara. Isso, infelizmente, esses esquerdistas malditos ficam só olham os grupinhos deles, sabe? Eles querem que o controle esteja totalmente no Estado e, porra, não é assim. Eu sou um cara que eu sou a favor do neoliberalismo, né, em termos desde que o Estado tenha
né, tenha uma acabe remediando algumas coisas, né, que são importantes em saúde, intervindo de forma positiva, mas assim o Estado a gente percebe que no Brasil não é nada de eficiente. Então a gente recolhe um absurdo de tributo e você não tem nenhum tipo de serviço. Muito pelo contrário, você tem que pagar seguro de carro, você tem que pagar seguro de saúde, você tem que pagar educação, você tem que pagar tudo aqui, né? Eu que estudei em escola pública minha vida inteira, fui bolsista pelo ProUni, no Mackenzie, então a gente percebe a dificuldade que uma pessoa que não tem condição financeira tem para progredir nesse país, né? Esse negócio de igualdade é balela. Difícil você de repente pegar uma pessoa que tem uma estrutura, sabe? Um pai que de repente tem condições financeiras de mandar o filho para o exterior para estudar. De repente eu concorrer uma vaga de qualquer coisa com essa pessoa. É muito complicado, né? Mas eu percebo que, pô, por que eles não abaixam a carga tributária, né, para jovens, para incentivar os empresários a investir mais, a comprar mais e aumentando a demanda, aumentando a oferta, gerando emprego, gerando renda, gerando progresso, sabe? Porque se eles reduzem, aumenta a carga, aumenta na verdade o recolhimento, a arrecadação tributária, porque imagina se de repente eu pago 70%, porra, eu vou tentar, sabe? As pessoas vão tentar sonegar porque é um absurdo. Então, se você paga menos, imagina que. Nossa, nunca vai acontecer. Tipo, o Donald Trump tá fazendo isso nos Estados Unidos, né? Que o Barack Obama tava em 35%. Agora, com o Donald, ele baixou para 15%, né? Porra, por isso que os caras são potência mundial. E aqui no Brasil, infelizmente, trabalhamos que nem um retardado, que nem louco. Mas infelizmente não conseguimos decolar porque o governo é uma bosta, né? Ele fica intervindo tanto, ele é tão ineficiente que a gente acaba, todo mundo, quando eu falo nós acabamos, né, se prejudicando muito forte. E então no Brasil infelizmente é isso, né? Infelizmente, infelizmente a gente paga um absurdo de tributo. Tá complicado, tá difícil, né? Por isso que é mais fácil de repente comprar um imóvel em Miami e meter o pé, né? Aí você vai fazer o que aqui no Brasil? Você vai investir aqui? Investir para quê? Para ter o governo como sócio?